Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos ver como Deus é retratado como escravizado na literatura rabínica. Existem tradições rabínicas que descrevem Deus como sendo escravizado. Então começamos com a Milta, do Rabino Ismael. E assim você encontra que sempre que Israel está em escravidão, sempre que Israel está em cativeiro, a Shequina está com eles. A Shequina é essencialmente Deus. É a presença divina de Deus. Então, onde está Deus? Certo. Então, Shequina aqui, significando Deus. Então você encontra novamente que sempre que Israel está em escravidão, ou seja, em cativeiro, a Shequina está com eles. E eles viram o Deus de Israel e sob seus pés, como o trabalho de um tijolo de safira, que é o sinal daquela escravidão que eles escreveram. E o que está escrito sobre a redenção deles? E o que está escrito sobre a redenção deles? E assim, como a aparência dos céus em brilho, está escrito, e todas as suas tristezas, ele se entristeceu. Então Deus fica triste. Isso me fala apenas das tristezas coletivas. De onde eu tiro mesmo para os indivíduos? De aspas, ele me chamará e eu o responderei. Eu estou com ele na tristeza. E o mestre de José o levou e o colocou na casa da prisão. E o Senhor estava com José, etc. E, diante do seu povo, que você redimiu do Egito, uma nação e seu Deus. Então estamos descobrindo aqui que sempre que Israel está em escravidão, Deus está com eles. E o fato de que diz que eles viram Deus, e debaixo de seus pés havia tijolos de safira. Então, tijolo de safira, esse é o sinal de alguém que está escravizado. Então, o faraó e seu povo fizeram Israel trabalhar com esses tijolos. Então isso era um sinal de que Israel estava escravizados pelo faraó. O fato de eles estarem vendo esses tijolos debaixo dos pés de Deus é um sinal de que Deus mesmo está escravizado. Essa é a ideia. Certo, então continua. O Rabino Eliezer diz que a idolatria passou com Israel no mar e um rival passou no mar e fez ondas no mar. O que foi isso? O ídolo de Mica. O Rabino Akiva disse que, se não estivesse escrito explicitamente, seria impossível dizer isso. Israel, dizendo diante do Senhor, por assim dizer, você se redimiu. E, daí. Israel, dizendo diante do Senhor, por assim dizer, você se redimiu. Então Deus se salvou quando eles saíram do Egito. Israel não foi apenas salvo, mas Deus mesmo foi salvo da escravidão. Subhanallah, o que é isso? Agora, vamos falar sobre o Talmud de Jerusalém. Sukkah 4.3. Na Mishnah, por favor, salve. Ok. O Rabino Abaú disse, para você como ajuda para nós. Para você é reconhecido. E então a nota de rodapé, a leitura do texto é insegura e seu significado é incerto. De acordo com as homilias seguintes, o significado presumido é que Deus se libertou ao libertar Israel do Egito. O Rabino Abaú de Saron e o Eterno primeiro salvarão as tendas de Judá. Judá, está escrito, ele se salvou. Na nota de rodapé, você está dizendo que o significado, o que o Talmud Rui Shlom está dizendo aqui, é que ele mesmo foi salvo. Ok. Machino está no campo, ou, por enquanto, saia da cidade. E morre no campo. Machino está no campo. E então a nota de rodapé, uma homilia sobre a palavra, que é revocalizada, minha presença, o campo, sendo uma comparação para o deserto. Então, Anania, filho do rabino José, seu irmão, diz, eu sou o Eterno, seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Está escrito, quem foi levado para fora com você. E de novo, eles estão dizendo que Deus também foi salvo. Ele também foi tirado do Egito. Então, outro rabino explicou. Eles viram o Deus de Israel e abaixo de seus pés, como o trabalho de um tijolo de safira e como o verdadeiro céu em pureza. Ou seja, antes de serem libertados. Mas depois que foram libertados, Deus não está mais escravizado. E assim, não há tijolos debaixo dele nos quais ele estaria trabalhando. E assim não há tijolos debaixo dele nos quais ele estaria trabalhando. Outro rabino diz, não está escrito aqui o trabalho, mas, como o trabalho, e todas as suas ferramentas.
Certo. Acho que isso é o suficiente. Na verdade, parece que continua. Safira. Para te ensinar que assim como a pedra é mais dura que o tijolo, a servidão da Babilônia foi mais dura que a servidão do Egito. Baracopara afirmou que, antes de Israel ser resgatado do Egito, ele, ou seja, o tijolo de Safira, foi traçado no céu. Depois que foram resgatados, não era mais visto no céu. Então, significa que quando Israel estava no Egito, havia como um tijolo no céu. Quando eles foram salvos, aquele tijolo não apareceu mais. Aquele tijolo parecia ser um símbolo da escravidão de Deus. Qual é a razão? Então, eles perguntaram, por que o tijolo sumiu do céu? E como o verdadeiro céu em pureza, o céu, se estiver vazio de nuvens? E de novo, essa citação se conecta com o que vimos antes. Certo. O que vimos antes é que eles viam, sabe, tijolos entre os pés de Deus. Antes de serem libertados, mas depois que foram libertados, os tijolos não estavam lá. Ok. Foi dito em nome do Rabino Eliezer, um ídolo cruzou com Israel pelo mar. Qual é a razão? Diante do seu povo que você resgatou para si, povo e seu Deus, o Rabino Akiva disse a ele, céu, cuidado. Se você está dizendo isso, parece que você profana o santo, porque o versículo diz que você resgatou para si. Poderia-se dizer como se você tivesse se resgatado. Naquele dia, eles cercaram o altar 7 vezes, e assim por diante, e assim por diante. Então, de novo, a ideia principal. Aqui são os tijolos diante de Deus. E então todas essas coisas, onde eles estão dizendo que ele mesmo foi salvo, e eles estão interpretando a Torá de forma errada, basicamente dizendo que Deus também foi salvo. Então, sobre a questão dos tijolos, podemos olhar para a Torá. E você pode ver de novo que os israelitas sendo forçados a trabalhar com tijolo era um sinal de escravidão. Êxodo 1.14. Eles tornaram a vida deles amarga, com trabalho duro em tijolos e argamassa e com todo tipo de trabalho no campo. Em todo o seu trabalho duro, os egípcios os exploravam sem piedade. Então você viu o trabalho duro deles em tijolos e argamassa. Em Êxodo 5, não devemos mais fornecer palha para as pessoas fazerem tijolos. Deixa eles irem e juntarem sua própria palha. Mas exija que eles façam o mesmo número de tijolos. Como antes, não reduza a quota, eles são preguiçosos, eles estão chorando. Vamos sair e sacrificar ao nosso Deus. Certo, então você vê que os tijolos estão. Então, quando eles viram os tijolos antes, sabe, abaixo dos pés de Deus, isso era um sinal de que Deus mesmo estava escravizado. Outro Midrash. Ok, a mesma coisa aqui. Como você encontra isso? Enquanto Israel estava subjugado no Egito, a Shekinah estava com eles. Deus estava com eles na sua servidão. E então, novamente, a narração de ver Deus, vendo os tijolos abaixo dos pés de Deus. E assim está escrito, em todas as suas aflições, ele estava aflito. Então, sempre que Israel estava aflito, Deus também estava aflito. Quando Israel teve, Deus também passou por tempos difíceis. E assim a implicação se torna. Quando Israel estava escravizado, Deus também estava escravizado no Egito. E eles citam coisas semelhantes. Novamente eles dizem não estavam escritos claramente. A gente não conseguiria dizer que Israel disse diante de Deus, você se redimiu. Beleza. Semelhante aqui. Beleza. Muito parecido. No final, aqui diz, o santo disse a eles, em Babilônia, eu estive com vocês, e no Egito, eu estive com vocês. Beleza. Outro, Midrash, outra interpretação, este mês será para vocês. Rabi Meir diz, esta redenção é para mim e para você. Como que eu fui redimido com vocês? Como está escrito, a quem você redimiu do Egito, a nação e seu Deus, estabeleceu este mês para mim e para você. Então Deus foi salvo. Estranho, coisas estranhas. Beleza, esse é outro Midrash. No fim das contas, ele disse a eles, se vocês concordarem, venham e eu vou ficar de olho em vocês. Mas ele não aceitou, como está escrito no final da porção, até que foi dito a ele da boca do Todo-Poderoso.
É isso que está escrito. Este é o assunto, que foi para Jeremias do Senhor, dizendo: qual era esse assunto? Ele disse a ele: Jeremias, se você ficar aqui, eu vou com eles, e se você for com eles, eu vou ficar aqui. Ele disse diante dele: Mestre do universo, se eu for com eles, de que jeito eu posso beneficiá-los? Ao invés disso, que o rei deles, o criador deles, vá com eles, pois ele pode beneficiá-los muito. É isso que está escrito. Depois, Nebuzaradã, capitão da guarda, o mandou, e ele tinha sido amarrado em correntes. Rabi Ará disse: como que ambos, ele e ele, estavam amarrados em correntes? Da mesma forma, está escrito: e eu estou no meio do exílio. Por favor, reparem nisso. Eles estão dizendo: Jeremias disse: por que você não vai para o exílio com Deus junto com eles? Por que você pode realmente ajudá-los? E o que aconteceu foi que Deus foi para o exílio com eles. E então eles citam isso, que ele tinha sido amarrado em correntes. Então Deus estava em correntes, escravizado em correntes. E esse rabino disse que, por assim dizer, tanto ele, significando Israel, quanto ele, significando Deus, estavam amarrados em correntes. Então, ambos, em correntes, Deus e Israel, ou talvez signifique Deus e Jeremias, ambos em correntes, ambos escravizados, Deus em correntes. Certo, acho que o ponto está claro. É isso que Michael Fichani menciona em Mito Bíblico e Criação de Mitos Rabínicos no capítulo 7. Certo. Então esta é a página 137, de acordo com o relato dos sábios acima, a primeira metade do verso 10, e eles viram o Deus de Israel e sob seus pés, etc. Refere-se a um ato de escravidão do próprio Senhor, enquanto a segunda metade do verso, céu pela pureza, refere-se ao tempo depois, à redenção do povo. Isso é um comentário acadêmico sobre as coisas que lemos acima, citando um acadêmico para confirmar isso para vocês. E como o próprio céu, desculpa, como assim? O que corrobora tal afirmação exegética? A versão atual é extremamente concisa e opaca, e possivelmente até mesmo deliberadamente truncada ou suprimida. Mas com base em variantes, podemos isolar dois marcadores textuais na passagem. O primeiro está na continuação da frase citada. Sob seus pés estava, à semelhança de um pavimento de safira. Dada a proposta de valência negativa dessa cláusula, interpretada como significando que Deus estava escravizado com Israel, pode-se suspeitar que o termo Libna foi entendido como codificando ou aludindo ao termo Libna, tijolo. O objeto que mais especificamente marca o trabalho dos israelitas no Egito. Assim, o Midrash afirma de forma indireta que durante a servidão de Israel, como o trabalho de um tijolo ou de alvenaria era visto sob os pés de Deus no céu. Essa dica mítica é abordada em outras variantes preservadas no Talmud de Jerusalém e em outros lugares. Por exemplo, de acordo com a visão de Bar Kippur em T5, que eu acredito que já analisamos, antes de Israel ser redimido do Egito, ou seja, a impressão do tijolo era vista nas alturas, a impressão do tijolo era vista nas alturas, ou seja, no céu. E seu contemporâneo, o rabino Levi Ben-Sizi, foi ainda mais explícito quando se referiu precisamente ao Libna Shapir como um lebanai, um tijolo. O mestre posterior, Rabino Barachia, relatou esses ensinamentos, mas acrescentou sua própria opinião de que a razão pela qual as escrituras dizem especificamente que Maash, Libna, é para indicar tanto a alvenaria quanto todas as ferramentas associadas a ela. Dessa forma, o cerco concretiza o termo Maash para se referir às ferramentas de trabalho envolvidas na labuta, tanto a cesta quanto a enxada, e dá ao mito um conteúdo mais tangível. Mas até mesmo seu relato detalhado empalidece em concretude antropomórfica diante da fabulação encontrada no perdido Midrash Abikir, conforme relatado pelo Rabino Eliezer Adarshan muitos séculos depois. Nele, a referência das escrituras aos pés de Deus, sob os quais está a alvenaria, também é levada em consideração. Assim como Israel pisoteou a argamassa para fazer tijolos, assim, também como que, nas alturas, e todos os problemas, ele estava angustiado.
O sinal celestial da participação de Deus no trabalho de Israel é, portanto, marcado pela alvenaria e pelas ferramentas. No trabalho de Israel, isso é marcado pela alvenaria e pelas ferramentas. Está colocado no firmamento sob o trono. E é precisamente a obstrução de Deus que esse trabalho afeta que é removida com o êxodo. Então, basicamente, esse Deus é libertado desse trabalho quando acontece o êxodo. Leia a frase final em Êxodo 24.10. E assim como o próprio céu, por sua pureza, é dito no Meshilta e em outros lugares, referir-se à redenção do povo. Isso só pode significar que durante aquele evento, a alvenaria foi removida e o próprio núcleo do céu se revelou com clareza. Significativamente, a palavra muito, em etzen, e esse é o mesmo termo usado para indicar o próprio dia da redenção. Assim, o segundo é verbalmente tal. Assim, a segunda contagem verbal com o evento do Êxodo, a primeira sendo a alusão ao Líbano, se alinha com Êxodo 24.10. Com o lema textual que inaugura todo o ensinamento, Êxodo 12.41. E sugere que a mitologia do brilho do céu na conclusão do trabalho participativo de Deus está, por si só, codificada na referência ao fim da estadia egípcia. Não sei como se pronuncia isso, mas enfim. E apesar de toda a evidência em contrário, um profundo mito da participação divina nas tribulações e triunfos de Israel é revelado pela exegese. Uma fabulação ousada que encontra sua própria base e autoridade nas narrativas históricas das Escrituras. E então a narração final que vamos ver aqui é Bava Betra 10ª. Rabi Yohanan diz, qual é o significado do que está escrito? Aquele que dá generosamente aos pobres, faz um empréstimo ao Senhor, em Provérbios 19. Então diz, se não estivesse explicitamente escrito no versículo, seria impossível dizer isso, que alguém que é generoso com uma pessoa pobre é visto como se estivesse emprestando ao Senhor. Seria impossível, já que outro versículo em Provérbios diz, o tomador de empréstimo é escravo do credor, por assim dizer. Agora, o verbo em hebraico significa escravo, não servo. Servan é uma espécie de tradução moderna de Walt Disney por causa, você sabe, da história do racismo na América do Norte, etc. Dizem que, se não escrito que a caridade é um empréstimo a Deus, seria impossível afirmar um tomador de empréstimo é escravo do seu credor. Seria impossível dizer isso, porque um tomador de empréstimo é escravo do seu credor. Então, a implicação se torna que Deus é escravo daqueles que dão caridade. E em vez de esclarecer que não deve ser entendido, assim literalmente quando aplicado a Deus. Não, pense nisso da mesma forma. Eles apenas afirmam isso. É isso aí. Isso implica que Deus é escravo daqueles que dão caridade. Vou terminar com isso. E não fizeram uma justa estimativa de Allah, como é devido a ele. E no dia da ressurreição, toda a terra será segurada pela sua mão, e os céus serão enrolados em sua mão direita. E no dia da ressurreição, toda a terra será segurada pela sua mão, e os céus serão enrolados em sua mão direita. Glorificado seja ele e elevado acima de tudo que associam como parceiros a ele.